Ok, seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e compartilha com a galera, porque isso é muito importante para fazer o nosso canal crescer e ajudar cada vez mais guerreiros e guerreiras que sonham em ser PRF. Então, se você está inscrito no canal e está acompanhando nossos vídeos, sabe que nós estamos resolvendo a última prova do concurso da PRF. Estamos na parte das questões referentes às resoluções do CONTRAN. E hoje vamos resolver mais 3 questões do último concurso, agora referentes à resolução número 552 do CONTRAN, que fixa o requisito mínimo de segurança para amarração das cargas transportadas em veículos de carga. A gente sabe que no Brasil, notadamente, o transporte de carga, o transporte rodoviário é o que impera entre os meios de transporte. Por isso a PRF tem que dar atenção especial à fiscalização do transporte de cargas. E esta resolução veio a inovar, trazer mais segurança, tanto para os condutores quanto para todos nós que fazemos parte do trânsito, trazendo as normas para fixação de cargas nos transportes de cargas pelo Brasil. Beleza? Então vamos resolver essas 3 questões, vamos ao que interessa, simbora! Ok, então vamos ao que interessa, vamos resolver as 3 questões referentes à resolução número 552 do último concurso da PRF. E olha só o que diz a questão. Com relação aos requisitos mínimos previstos nas resoluções do CONTRAN acerca da segurança para amarração de cargas transportadas por veículos de carga, julgue os itens subsequentes. O item 82 fala o seguinte: nos veículos com carroceria aberta, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado externo das guardas laterais, independentemente do espaço interno ocupado pela carga na carroceria, como mostram as figuras a seguir. Então, olha só, questãozinha simples, bem à letra da resolução. Ele deu aqui esse enunciado, dizendo que as cargas devem ser tensionadas pelo lado externo das guardas laterais, independentemente, ele falou aqui, independentemente do espaço interno ocupado pela carroceria, como mostram as figuras a seguir. Então, pessoal, olha só, a gente olhando aqui essa figura aqui, a gente está vendo que as fitas estão amarradas pela parte externa. Nesse caso aqui, está correto. Por quê? Porque não há espaço interno para amarração das fitas. Já nesta outra figura aqui, é um modo como você não deve amarrar a carga, porque deve ser sempre, tensionado por dentro, tá certo? A exceção é somente quando não houver espaço interno ocupado pela carga na carroceria. Por isso o item é um item errado, Então vamos ver aqui o que diz aqui a justificativa desse item. Olha só, a resolução número 552 no artigo 6º fala o seguinte: nos veículos tipo carroceria aberta, com guardas laterais rebatíveis, no caso de haver espaço entre a carga e as guardas laterais, os dispositivos de amarração devem ser tensionados pelo lado interno das guardas laterais, tá? Então ele deu aqui essa figura aqui, realmente é uma figura correta. E esta figura aqui, essa figura aqui é da resolução, tá? Esta figura aqui, tirada da própria resolução, tem um xizinho em vermelho, porque é uma forma errada de amarrar a carga quando existe espaço interno para a amarração. Então a maneira correta, seria essa daqui, você amarrar, pelo lado interno e não dessa forma aqui, como mostra a figura na questão. Por isso o item é um item errado, Então aqui no parágrafo primeiro fala o seguinte: fica proibida a passagem dos dispositivos pelo lado externo das guardas laterais. Então é proibido, é permitido somente, quando não houver espaço, quando a carga estiver coladinha na guarda lateral. E o parágrafo segundo fala o seguinte: excetuam-se os casos em que a carga ocupa todo o espaço interno da carroceria, que é justamente esse caso aqui, estando apoiada ou próxima das guardas laterais ou dos seus fueiros, impedindo a passagem dos dispositivos de amarração por dentro das guardas. Neste caso, os dispositivos de amarração podem passar pelo lado externo das guardas. Então, bem a letra
da resolução número 552, quem estudou, quem deu uma olhada, viu as figuras de cara, já sabia responder esse item, beleza? E vamos ao próximo item da mesma questão, fala o seguinte: no caso de transporte de tubos apoiados sobre a carroceria e na posição horizontal, apesar de a carga ultrapassar a altura do painel frontal da carroceria, é permitida a circulação do veículo ante a impossibilidade de deslizamento longitudinal de carga, como ilustra a figura a seguir. Pessoal, uma questão bastante polêmica, tá? Primeiro, pelo enunciado da questão aqui, o item é um item correto, a questão é uma questão correta. Acontece que a questão colocou assim, como ilustra a figura a seguir. Aí vem o problema. O problema por quê? Porque a banca resolveu mostrar uma figura de um caminhão, né? Uma figura real. Essa figura aqui é de um caminhão, uma foto de um caminhão que você encontra nas rodovias pelo Brasil afora. Pela foto, o item também está correto. Acontece que a foto é diferente da imagem que aparece na resolução. E eu digo sempre, a banca ela não quer guerra com ninguém. Se muitas pessoas, né, entrarem com recurso contra a questão, a banca provavelmente vai acatar esse recurso, claro, se houver embasamento, né? Então, havendo embasamento, ou seja, as pessoas alegaram que a questão confundiu um pouco os candidatos. Por quê? Porque a foto apresentada na questão é diferente da figura apresentada na resolução que eu vou já mostrar para vocês, tá? Então a banca ela não quer guerra com ninguém. Por quê? Porque quando uma questão é anulada, todo mundo ganha a questão. Mas quando a questão é considerada mesmo com polêmica, corre o risco de alguém que não acertou a questão e deixou de ser aprovado por uma questão, né, por aquela questão específica que a banca deixou de anular e que gerou polêmica, isso pode gerar recursos na justiça prejudicando o andamento do próprio concurso e muitas vezes prejudicando até quem foi aprovado. Então, para evitar polêmica, a banca prefere sempre anular. Eu digo, a banca não quer guerra com ninguém. Olha só, a figura que ele deu aqui foi de um caminhão, né, com esses tubos grandes aqui, né? Esses tubos realmente estão apoiados aqui no painel frontal e eles ultrapassam um pouco aqui a altura da carroceria, porém está amarrado corretamente. Isso aqui não gera risco e está de acordo com a resolução. Porém, a figura em si, a foto, está diferente da figura mostrada na resolução. Olha só aqui como é que é o item anulado, como eu falei, né? E como é que está lá na resolução. O artigo 8º fala o seguinte: no veículo cujo painel frontal seja utilizado como batente dianteiro, o painel frontal deve ter resistência suficiente para absorver os esforços previstos nas rodovias e adequados ao tipo de carga a que se destinam. Beleza? O parágrafo único fala o seguinte: neste caso, fica proibida a circulação de veículos cuja carga ultrapasse a altura do painel frontal e existe a possibilidade de deslizamento longitudinal da parte da carga em que está acima do painel frontal. Veja que lá na figura da questão, realmente a carga ultrapassa a altura do painel frontal. Porém, não existe a possibilidade de deslizamento longitudinal. Por quê? Porque o tubo é um tubo grande, então ele está realmente apoiado no painel frontal. Então, na prática, pela figura, o item seria um item correto. Porém, de acordo com a resolução, ele não mostrou tubos grandes. Veja aqui na resolução, ele apresentou tubos pequenos. Ó, e realmente existem aqui pela figura, né? Tem dois tubos aqui que estão acima da altura da carroceria. Então aqui, realmente eles não estão apoiados no painel frontal e existe sim, neste caso aqui, a possibilidade de deslizamento longitudinal por parte da carga que está acima do painel frontal. Lá na figura, né, vou voltar aqui e mostrar para vocês, ó, na figura mostra um tubo inteiro, um tubo só, ele está apoiado no painel frontal e o que passa não gera risco de deslizamento, né? Mas a figura da resolução é uma figura bem diferente, porque são tubos menores e os tubos que estão acima do painel frontal, acima da altura do painel frontal, realmente geram risco de deslizamento. Então, para evitar polêmica, a banca resolveu anular a questão, beleza? Então, sem mais polêmicas, vamos para o próximo item dessa mesma questão. Olha só. O item 84 fala o seguinte: tanto em veículos do tipo baú frigorífico, como da figura 1A91, que é essa daqui, tá? Como em veículos do tipo baú lonado, como da figura 1A92 a seguir,
que é esse tipo de veículo aqui, é opcional a existência de pontos de amarração internos para a carga transportada, tá? Então, assim, é uma questão realmente bem simples, também bem à letra da resolução número 552. Veja só, nesse tipo de veículo aqui, que é o caminhão baú tipo frigorífico, né? As laterais, ele é todo estruturado, ele tem uma estrutura para acondicionar a carga. Muitas vezes baús aqui frigoríficos, né? Transportam caixas de carne, né? Ou peças de carne, enfim. As caixas, elas vão soltas, por quê? Porque esse tipo de veículo aqui, ele tem uma estrutura para comportar essa carga. Agora, olha só aqui, neste outro caso aqui, isso aqui é um baú, só que a lateral dele, ela é lonada. Essa lateral aqui, ela não tem função estrutural. Essa lona aí, ela protege somente das intempéries, né? Sol, chuva, vento, poeira, mas ela não tem função estrutural. Então a carga de maneira alguma, em hipótese alguma, pode ir solta aqui. Ela tem que ter sim os pontos internos de amarração para a carga ir bem amarradinha, porque caso a carga vire neste caso aqui, ela provavelmente vai rasgar a lona. A lona tem uma certa resistência, mas não tem função estrutural. Diferentemente desse tipo de veículo aqui, a carga pode ir presa, né, para evitar instabilidade do veículo, mas existe a possibilidade dela ir solta também. Por quê? Porque aqui, neste tipo de veículo, ele tem uma função estrutural. Então, a resolução, de acordo com a resolução, o item é um item errado, né? Vamos ver aqui a justificativa da resolução para cada um desses dois tipos aqui de carroceria. Olha só, a resolução fala o seguinte, né? No artigo 10º fala o seguinte: nos veículos com carroceria inteiramente fechada, furgão, carga geral, baú isotérmico, baú frigorífico, que é aquele primeiro veículo lá que eu falei para vocês, as paredes podem ser consideradas como estrutura de contenção, sendo opcional a existência de pontos de amarração internos, né? Então, assim, é opcional. Muito provavelmente, se for muitas caixas, ele vai amarrar a carga para evitar que o veículo perca estabilidade, mas lembrando que é opcional, né? O fabricante, ele pode não colocar esses pontos de amarração. Já no artigo 9 fala o seguinte: nos veículos tipo baú lonado, né, o tipo Sider, as lonas laterais podem não ser consideradas como estrutura de contenção de carga, devendo existir pontos de amarração em número suficiente. Então, como eu falei, naquele veículo aqui, nesse veículo lonado, essa lona não tem função estrutural, tá? Então, por isso, os pontos de amarração interna, eles são obrigatórios, beleza? Então, galera, o item é um item errado, né? Como eu falei anteriormente. E as três questões referentes à resolução 552 da última prova do concurso da PRF estão resolvidas. É claro que a resolução é uma resolução extensa, um pouco mais técnica, né? Importante porque ela traz segurança tanto para o condutor, quanto para o transportador, quanto para todos nós que fazemos parte do trânsito, beleza? Então, galera, espero que tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu!